louvarmos, te adorarmos. Seja conosco, ó Deus, nesse momento, ó Pai, para recebermos a Tua palavra, que o Senhor possa usar grandemente o pastor Egberto, para falar aquilo que Tu queres em nossas vidas, para assim possamos sair cada vez mais edificados e fazendo a Tua vontade, ó Deus, praticando Teus ensinamentos. É isso que lhe oramos e te pedimos em nome santo do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Muito boa noite a todos. Saúdo a todos com a graça, com a paz que é na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito bom estar de volta, depois de uns dias de descanso, viajando com a família e podendo visitar os parentes da minha esposa também, a família dela, os familiares dela. Mas é muito bom estar de volta, nada como estar de volta em casa, também na casa de Deus, junto com meus irmãos, e podermos caminhar juntos com o desejo de crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Agradeço as orações dos que estiveram orando por nós. Andamos muito em termos de estrada e louvamos a Deus pela proteção dEle, o cuidado dEle com a nossa vida. A gente pôde ver muitas notícias de acidentes e tudo, e ver a boa mão do Senhor nos conduzindo, nos levando, nos trazendo em paz, é sempre motivo de gratidão. E é bom ver cada um dos meus irmãos, rever alguns aqui hoje. Desde segunda estamos aqui, e pensando em uma palavra para trazer para os irmãos nesse retorno, teve algo que estive lendo com minha família e quero partilhar com meus irmãos também. Um texto que se encontra lá no livro do Salmo, Salmo número 18. Queria que você então folheasse sua Bíblia para o Salmo de número 18. Porque talvez você começou o ano pensando em algumas mudanças, algumas novas atitudes para esse ano de 2026. E talvez você fez alguns compromissos para esse ano e talvez alguns deles você já quebrou, alguns dos que você fez. Mas uma coisa eu tenho observado e partilho com meus irmãos, uma coisa que tenho percebido que tem sido recorrente nos últimos anos, é que nós temos vivido em meio a muitas atividades. Nós temos vivido tempos de agendas cheias, de muitos compromissos, e às vezes é compromissos pessoais, às vezes é compromissos da igreja, muitos compromissos que temos tido, e ao longo deste ano, muito provavelmente os irmãos vão me ouvir falar muito sobre menos atividade e mais intimidade. Se tem uma coisa que eu terminei o ano pensando e entrei nesse ano agora refletindo, e se algo Deus trabalhou no meu coração, foi que nós precisamos talvez de menos atividades e mais intimidade. Não é que não tem que ter atividades, atividades são necessárias. A questão é que ela não pode substituir a nossa intimidade com o Senhor. E a intimidade com Deus, ela não nasce de ativismo. A intimidade com Deus, ela provém de relacionamento. E relacionamento, biblicamente falando, ele é nutrido por um aspecto que é o do amor. Não um amor sentimentalista, mas um amor que brota de um conhecimento de Deus. E também é manifesto na nossa devoção a Ele. E aí eu quero então iniciar aqui com um versículo só da Bíblia hoje, que é o que está no Salmo 18, versículo 1. Então acompanhe comigo, versículo 18, o capítulo 18, o Salmo 18, né? Que os salmos não são capítulos, mas Salmo 18, versículo 1. Você pode dizer comigo essa frase em voz alta? Todo mundo olhando aqui para frente, vai ficar tudo numa linguagem só. E vamos dizer o seguinte, vamos lá. 1, 2, 3. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor,
porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Temos visto o cuidado do Senhor conosco de muitas formas, muitas maneiras. Temos também o amor do Senhor demonstrado em nosso favor através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor esteja trabalhando na nossa vida de uma maneira especial nesta noite, nos desafiando a desenvolvermos um amor ao Senhor. Que o nosso amor ao Senhor cresça cada dia de nossa vida, Senhor. Que as muitas coisas, as muitas atividades não venham roubar o nosso relacionamento com o Senhor e o nosso amor ao Senhor. Eu lhe peço que o Senhor nos ajude a isso não ser somente uma declaração verbal, mas ser algo que brota de corações que realmente amam ao Senhor. Fale conosco nessa noite, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Você já ouviu hoje a expressão "eu te amo"? É uma coisa que nós gostamos de ouvir, não é? Quando uma pessoa chega para a gente e diz: olha, eu lhe amo muito, eu te amo. É muito bom ouvir isso. Mas tem pessoas que têm dificuldade de dizer isso. Você já percebeu isso? Tem pessoas que às vezes no dia do casamento disse "eu te amo", e aí passou-se os anos e tudo, e a pessoa acha que o dia que ela disse lá no casamento ainda está valendo até hoje, o outro não precisa ouvir mais. Mas é bom para as pessoas ouvir isso, sentir, mas também dizer isso para a pessoa: eu te amo. Mas tem gente que tem dificuldade dessa expressão verbal, eu te amo. E nós temos às vezes uma dificuldade também de dizer isso para Deus. Você já parou para pensar nisso? Nós quase não dizemos isso para Deus. Nós oramos geralmente pedindo coisas a Deus, mas nós quase, ou pelo menos eu não vejo muito isso sendo dito, expressado em orações, eu te amo. E como é bom olhar para a Bíblia e ver aqui o salmista expressando isso, dizendo isso: eu te amo, ó Senhor, força minha. Aqui no Salmo 18 nós encontramos Davi em um momento muito específico na história dele. Algumas Bíblias têm um cabeçalhozinho dizendo ali algo que é relacionado ao contexto daquele salmo. E aqui, nesse título do salmo, ele vai nos informar o momento em que foi escrito. Aqui diz assim: ao mestre de canto, salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Tem esse cabeçalho, é um título deste salmo aqui. Então ele diz que foi no dia que o Senhor livrou ele dos seus inimigos e das mãos de Saul que ele escreveu esse salmo. Então, depois de anos de perseguição, Davi sofrendo injustiça, sofrimento, e aí ele inicia aqui esse salmo não falando de vitórias militares. Ele inicia este salmo não falando das conquistas, mas com uma expressão muito pessoal e muito bonita para ser dita, relacionada a Deus. Eu te amo, ó Senhor. Então, aqui com isso nós vemos que o amor a Deus, ele é a base de uma verdadeira intimidade com Ele. Nós não conseguiremos desenvolver uma intimidade com o Senhor se nós não tivermos um amor profundo para com Ele. Porque o amor a Deus, ele é desenvolvido na medida em que nós o conhecemos cada vez mais. Nós não amamos aquilo que nós não conhecemos, alguém que nós não conhecemos. E ao Senhor nós precisamos conhecer cada vez mais da pessoa dele e desenvolver cada dia mais um amor maior para com Ele. Isso vai ser manifesto em alguns aspectos. Declaração. Também isso vai ser desenvolvido por uma devoção e também por uma demonstração. Se nós realmente amamos a Deus, nós vamos declarar isso, nós vamos demonstrar isso através de uma declaração, através de devoção, vida devocional e também de demonstração. Então, como é que nós, à luz deste salmo aqui, desse versículo 1, nós podemos desenvolver um amor verdadeiro por Deus? Primeiro, como fruto de uma declaração sincera, viu? O salmista diz: eu te amo, ó Senhor. E aqui
verbo traduzido por amar não é o mesmo no hebraico que é usado para amor em outras ocasiões. Aqui é uma expressão de uma intimidade, de uma afeição profunda, de um amor com uma afeição profunda, que expressa ternura, que expressa compaixão, que expressa uma profundidade do ser sendo expressa em palavras. Davi aqui ele não usa, como eu disse, o verbo comum usado para amor, mas ele usa um termo que se expressa um vínculo emocional muito intenso. É um termo específico. Quando ele diz, eu te amo, ó Senhor, ele está dizendo isso usando uma expressão que indica uma intensidade relacional. Isso mostra que o amor de Davi por Deus não era um amor teológico. Não era um amor, muito obrigado, Esdras, não era um amor também teórico, nem era somente teológico, nem somente teórico, era um amor relacional. Eu te amo, ó Senhor. Ele não apenas diz, eu creio no Senhor. Ele diz, eu te amo, ó Senhor. E Deus, Ele gosta desse tipo de declaração. Mas Ele não somente gosta, como Ele disse que nós deveríamos fazer isso. Amar ao Senhor. Abra em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5. Aqui está meio que o centro da fé dentro do povo israelita. Era o que eles conheciam como o Shema, uma declaração que deveria ser passada entre as gerações de pai para filho, porque era Deus que estava requerendo do seu povo algo. E ele diz, versículo 4, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí o que ele vai dizer? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Interessante isso aqui. Amar a Deus não é opcional, é um mandamento do próprio Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. No Novo Testamento, essa expressão usada no Shema foi muito usada também por Jesus e dentro dos evangelhos. Nos evangelhos, Jesus cita o amor a Deus como o maior dos mandamentos. Mateus capítulo 22, versículo 37, nós vamos passar por esses textos e vamos correr um pouco com eles aqui, só citando e lendo, e depois nós vamos falar um pouco sobre eles. Diz assim, respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Marcos 12, 30, olha como diz Marcos 12, 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Tem uma expressão acrescentada aqui, entendimento, não é? E Lucas, capítulo 10, versículo 27, diz que a isto respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Mateus fala de coração, alma e entendimento. Marcos fala de coração, alma, entendimento e força. Mas Lucas, eu acho interessante o texto de Lucas, porque Lucas 10, 27, Lucas facilitou um pouco para nós no português, porque ele fez um acróstico que dá para dizer assim, que é o café, né? É o café da gente. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O A, de toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Deu um acróstico bom do café, e Lucas facilitou nossa vida para decorar o versículo e entender como nós devemos amar a Deus. Aqui tem um acréscimo que é o entendimento, mas tem a ideia do entendimento grego de como nós devemos amar. Se falasse só de força dentro desse ambiente, também aqui
do qual foi escrito, talvez não trouxesse a ideia de totalidade do ser, como é o que o texto lá do Shema de Deuteronômio 6 fala. A ideia aqui é que o que está colocado aqui não altera o sentido, mas expande a abrangência, essa ideia do entendimento. Então, amar a Deus, o que nós temos que entender é que envolve as nossas emoções, as nossas vontades, o nosso intelecto e as nossas ações. Ou seja, amar a Deus deve envolver a totalidade do nosso ser. Devemos amar a Deus com todo o nosso ser. O termo comum, tanto lá no Shema, quanto em Mateus, em Marcos e Lucas, é de todo. Com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, de todo o teu entendimento. É a expressão todo, está presente em todos esses textos, falando da totalidade do nosso ser. Então, lembra o que o salmista diz? Eu te amo, ó Senhor. Nós devemos declarar isso para Deus. Devemos dizer a Deus que o amamos dentro das nossas orações, meus irmãos. Também na nossa adoração a Ele. Também entender que intimidade começa com uma comunicação sincera. Isso não pode só ser falado, mas deve ser falado como expressão de um coração que realmente ama a Deus. Porque um cristianismo sem afeto a Deus, ele se torna um cristianismo muito formal, muito mecânico, viu? Um cristianismo do qual nós não amamos ao nosso Deus, não expressamos isso e não intensificamos isso em nosso coração, nós somos muito fadados a correr o risco de cair na religiosidade. De fazer as coisas mecanicamente, de fazer só atividades. E como eu disse, nós precisamos de menos atividades e mais intimidade com o Senhor. Salmo 116, versículo 1. Salmo 116, versículo 1 diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve as minhas súplicas. O salmista também aqui declara que ama o Senhor, e ele diz o porquê, porque Ele é um Deus relacional, Ele nos ouve. Não somente devemos dizer as coisas a Ele, mas saber que Ele é um Deus que nos ouve as nossas súplicas. Então, primeiro aspecto, declaração. O segundo aspecto que envolve um amor a Deus é de devoção. E é uma devoção contínua. Ele diz o seguinte: amo o Senhor, força minha. Interessante que ele chama aqui o Senhor de minha força. Ele diz aqui com essa expressão, Davi, ele reconhece a dependência dele do Senhor. Eu amo o Senhor e este Senhor é a minha força. Ele entendia que a força dele não estava nele mesmo. Ele ama o Senhor, ele declara isso ao Senhor, mas ele mostra aqui uma dependência, uma confiança no Senhor com essa expressão, força minha. E aí a palavra aqui, no seu sentido original, traz justamente essa ideia de fonte de sustento. De aquele que concede capacidade. Eu amo o Senhor porque Ele é a minha força. É como que tudo que eu posso fazer, toda força que eu tenho é proveniente dEle, está nele e não nada em mim mesmo. E Davi conhecia muito bem a Deus. E ele não conhecia a Deus somente de informação. Ele conhecia a Deus por experiência relacional. Então, cada livramento que ele teve, cada situação de proteção que Davi passou da parte de Deus, aprofundou a intimidade dele com o seu Senhor. Então, a intimidade dele com o Senhor também aumentava cada dia. O seu amor por ele a um ponto dele declarar isso: eu te amo, ó Senhor, força minha. Então, pensando biblicamente, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós vamos amá-lo. Oséias capítulo 6, ontem nos homens está sendo estudado os profetas menores. E nos homens ontem foi exposto pelo irmão Israel o livro de Oséias, uma panorâmica do livro de Oséias. E Oséias capítulo 6, versículo 3, há um desafio da parte do Senhor para nós. Conheçamos e o quê?
prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O ano era 2001. Eu tinha recebido, então, naquele ano, o chamado de Deus no acampamento. E quando foi no ano seguinte, eu passei um ano orando, eu fui para o acampamento novamente pedindo uma confirmação de Deus em relação ao meu chamado. E lá, no momento devocional, por meio dessa palavra, Deus falou comigo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Só que naquele momento, Deus falou comigo de uma maneira específica, de que eu não deveria conhecê-lo só por algo pessoal meu, mas eu queria conhecer mais ao Senhor para que também pudesse propagá-lo cada vez mais. E eu sentia que eu não poderia falar de alguém que eu não conheço bem. Então naquele momento eu tinha um entendimento de conhecimento de Deus, mas eu queria aprofundar mais, e eu queria me preparar melhor. Então partilhei isso com a liderança da igreja, a liderança da igreja partilhou isso com a igreja. Eu fui enviado para o seminário, e lá pude aprender muita coisa sobre esse Deus. Mas eu pude entender que o maior conhecimento que Deus nos dá da pessoa dele não é o conhecimento intelectual, é o conhecimento relacional. Nada substitui o conhecimento relacional. É bom quando nós podemos entender isso, que nós precisamos conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo. E essa intimidade, ela é muito aprofundada quando nós passamos a amar cada vez mais ao Senhor. Não se ama verdadeiramente quem você não conhece. Então precisamos de uma devoção diária, por meio da palavra, da oração, da comunhão. É assim que Deus vai se revelando cada vez mais a nós, e nós podendo conhecer cada vez mais desse Senhor. Salmo número 25, versículo 14. Salmo 25, versículo 14 diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então o temor do Senhor é tanto o princípio da sabedoria, como também é aquele meio pelo qual nós podemos nos tornar mais íntimos do Senhor, porque a intimidade do Senhor é para quem teme a Ele, é para quem anda no temor do Senhor. Interessante que Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 14 e 15, João 15, 14 e 15 diz o seguinte: vós sois meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. Aí ele diz: já não vos chamo servos, porque os servos não sabem o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Jesus nos chama de amigos, Ele tem um relacionamento conosco de proximidade, Ele é nosso amigo. E Ele tinha dito que ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida em favor dos seus amigos. Agora Ele diz, versículo 14: vós sois meus amigos se o quê? Se fizerdes o que eu vos mando. É uma vida de obediência também. Não é só de ler a palavra, mas também de querer obedecer a palavra de Deus. Intimidade, que é fruto de uma devoção contínua a Deus. Então, algumas coisas para nós: devemos substituir então o nosso excesso de atividades por tempo com Deus. Entender que a vida não é para ser preenchida só com atividades, com correrias. É para ter a nossa parada, para ter tempo com Deus, falar com Ele, ouvir Deus. Lembre das disciplinas espirituais, de fazê-las não por uma obrigação, mas com um prazer de alguém que ama aquele com quem nós estamos nos relacionando. Devemos então buscar conhecer cada vez mais o caráter de Deus nas suas santas escrituras. Terceiro aspecto aqui, além da declaração e também da devoção, é a demonstração do nosso amor a Ele. Devemos amar a Deus com a nossa vida, porque o amor a Deus, ele se manifesta numa vida de obediência. Já vimos isso em João 14, em João 15, né? Numa vida de obediência que nós mostramos que somos amigos de Deus. Mas João 14, 15, Evangelho de João no capítulo 14, versículo 15,
Diz o seguinte: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus está dizendo que se nós amamos a Ele, nós também devemos então obedecê-lo. Interessante, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu digo que amo a Deus, mas eu obedeço a Ele. Quando a sua palavra é pregada, quando é lida, eu procuro obedecer o que está lá. O amor, a Deus, ele é muito expresso também no amor ao próximo, no amor ao outro, na maneira como nós nos relacionamos com os outros. Deus, ele correlaciona muito isso. Eu amo a Deus, mas eu expresso também que eu amo a Deus amando aos meus irmãos. E interessante, é como que Jesus está juntando ali Deuteronômio 6 com Levítico 19, 18, quando ele diz que nós devemos amar a Deus de todo o coração, com toda a nossa alma, lá em Lucas, né? Nós vimos em Lucas, no capítulo 10, versículo 27, quando ele diz, Lucas 10, 27, respondeu ele: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui, Jesus juntou tanto Deuteronômio 6 como Levítico 19, 18. Devemos amar também as pessoas. Agora, o amor vertical, o nosso amor a Deus, ele é comprovado que nós amamos realmente a Deus pelo nosso amor horizontal. Então, dizer que ama a Deus e não ama o próximo é uma contradição. Está entendendo? Dizer que amo a Deus, mas tenho ódio no coração com relação às pessoas, tenho sentimentos ruins com as pessoas, é uma contradição. Não é uma expressão de demonstração visível de que realmente estamos amando a Deus. Formas bíblicas de demonstrar o nosso amor a Deus, como vemos em 1 João 2, versículo 3, é obedecendo a sua palavra. 1 de João 2, 3 diz assim, vamos até o versículo 5, que diz assim: ora, sabemos que temos o conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Versículo 5, aquele que entretanto, que guarda a sua palavra, e nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, e é nisto que nós sabemos que estamos nele. Nós demonstramos amor a Deus quando obedecemos a sua palavra. No capítulo 4 desse mesma epístola de 1 João, capítulo 4, versículo 20 e 21, nós amamos a Deus, como eu disse também, amando as pessoas. Se alguém disser, amo a Deus e odeio o seu irmão, é o quê? Mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então nós demonstramos amor a Deus, conforme a palavra de Deus, obedecendo a sua palavra e amando as pessoas. Romanos 12, 1. Nós amamos a Deus também vivendo para a glória desse Deus e não vivendo para nós mesmos. Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso próprio corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus vai transformando a nossa mente, o nosso coração, por meio da sua santa palavra, de maneira que a gente não vai vivendo mais para nós mesmos, mas vivendo para a glória desse Deus, quando somos transformados pela palavra dele. Então precisamos, irmãos, rever algumas decisões nossas em relação a Deus. Amar as pessoas, mesmo às vezes quando elas são difíceis de serem amadas. Devemos também olhar para o amor de Deus por nós, para também amarmos os outros. Romanos capítulo 5, versículo 8, diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou sendo nós pecadores, imperfeitos. Devemos também amar a Deus, o Deus perfeito, mas amar os nossos irmãos que são imperfeitos, como demonstração desse amor de Deus por nós. Então, concluindo, nós podemos logo no começo deste ano
lembrar que tivemos muitos desejos, não foi? Expressamos muitos desejos para Deus para esse ano. Mas será se no meio desses desejos que nós apresentamos a Deus, nós apresentamos também o desejo de amá-lo mais? Será se entre os nossos desejos que nós iniciamos esse ano de algumas coisas para a nossa vida, nós colocamos esse como um desejo em nosso coração de amar mais ao nosso Deus? O Salmo 18, versículo 1 nos ensina algumas coisas. Que o amor a Deus, ele tanto pode quanto deve ser declarado. Podemos dizer para Deus como o salmista diz: eu te amo, ó Senhor, força minha. Mas o amor a Deus também precisa ser cultivado, através de uma vida devocional a Ele, todo dia se relacionando com Ele por meio da sua palavra, da oração. E o amor a Deus deve ser também demonstrado, amando a Ele, o reino dEle, as coisas relacionadas a Deus, a sua palavra, mas amando também ao próximo. Lembre, meus irmãos, que menos atividade e mais intimidade com Deus. Com isso, com certeza, nós vamos ter menos religiosidade e mais relacionamento profundo com Ele. Nós vamos viver menos para nós mesmos e mais para Ele, à medida que nós o amamos mais. Que nós possamos, irmãos, lembrar que quanto mais nós amamos a Deus, mais nós vamos amar as pessoas também. E que nós possamos, como Davi, olhar para Deus e dizer: eu te amo, ó Senhor, força minha. E quanto mais nós conhecemos a esse Deus, mais nós vamos amá-lo. E quanto mais amamos a Ele, mais íntimos nós nos tornamos desse Deus. Amém? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por sua palavra, por essa declaração expressa pelo seu servo Davi, dizendo: eu te amo, ó Senhor, força minha. Senhor, trabalhe no nosso coração de forma que o Senhor encontre em nós corações dispostos a declarar isso ao Senhor, mas também corações que demonstram isso também através de uma vida, de um relacionamento íntimo ao Senhor, íntimo com o Senhor, de devoção ao Senhor. Que nós possamos ser desafiados a os muitos desejos que tivemos para esse ano, que seja também o nosso coração preenchido com o desejo de amar mais ao Senhor, para que possamos viver um ano onde realmente vale a pena e nosso relacionamento com o Senhor, de amor ao Senhor, tenha sido desenvolvido no decorrer desse ano. Nos ajude a isso, Senhor. Que nós possamos não somente declarar com a boca e não somente sentir, mas ter no coração um amor realmente sincero ao Senhor. Nos ajude a desenvolvermos isso na nossa vida. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.